Bem-vindos, amantes de mistérios e exploradores do desconhecido. Hoje, vamos viajar até um dos lugares mais remotos e enigmáticos do planeta, a Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, no coração do Oceano Pacífico. Este lugar é mundialmente famoso por seus guardiões silenciosos, os gigantes de pedra conhecidos como Moai. Por séculos, eles permaneceram ali, figuras imponentes, a maioria de costas para o vasto oceano, como se estivessem vigiando a própria ilha. O que eles estavam protegendo, ou melhor, do que eles estavam nos avisando? A imagem dessas estátuas é icônica, mas a história por trás delas é muito mais complexa e sombria do que a maioria imagina. Por muito tempo, acreditou-se que eram apenas cabeças gigantes enterradas no chão. Mas a verdade é que os Moai têm corpos enormes que foram deliberadamente sepultados, e o propósito deles, sua origem e o colapso da civilização que os criou compõem um dos maiores quebra-cabeças da história da humanidade. Mas agora, novas descobertas científicas estão finalmente começando a decifrar esses enigmas. E o que elas revelam não é apenas fascinante, é profundamente perturbador. Preparem-se, pois essas estátuas antigas nunca foram apenas monumentos. Elas eram avisos. Para entender os Moai, precisamos primeiro entender o povo que os criou, os Rapa Nui. Acredita-se que os primeiros colonizadores polinésios chegaram a esta ilha isolada por volta do ano 1200 d.C. Eles encontraram um paraíso subtropical coberto por florestas exuberantes, com palmeiras gigantes e uma biodiversidade rica. Era o cenário perfeito para construir uma nova sociedade, e foi exatamente o que eles fizeram. A sociedade Rapa Nui floresceu, desenvolvendo uma cultura complexa, com uma estrutura social hierárquica e, claro, uma obsessão por construir estátuas. Os Moai não são apenas rostos. Cada estátua é uma representação de um ancestral deificado, um líder importante ou chefe de clã. Eles eram considerados a personificação do Mana, uma força espiritual que protegia a tribo, garantia boas colheitas e trazia prosperidade. Cada Moai é, essencialmente, uma lápide, mas com um toque especial. Eles eram erguidos sobre plataformas cerimoniais de pedra chamadas Ahu, que serviam como cemitérios e centros espirituais. A construção dessas estátuas era um esforço colossal. A maioria foi esculpida na pedreira do vulcão Rano Haraku, usando ferramentas de pedra primitivas. Imaginem o trabalho. Dezenas, talvez centenas de homens, passando anos para esculpir uma única estátua de rocha vulcânica maciça. As estátuas variam em tamanho, com a média tendo cerca de 4 metros de altura e pesando 14 toneladas, mas algumas são muito maiores. O maior Moai já erguido, conhecido como Paru, tinha quase 10 metros de altura e pesava mais de 80 toneladas, o equivalente a um avião pequeno. E tem o El Gigante, uma estátua inacabada que ainda está na pedreira, com impressionantes 21 metros de comprimento e um peso estimado de 270 toneladas. A pergunta que intrigou exploradores por séculos é: como eles moviam esses gigantes de pedra por quilômetros, da pedreira até a costa, sem rodas, sem animais de tração e sem ferramentas de metal? Por muito tempo, acreditou-se que eles usavam troncos de árvores como rolos, mas a arqueologia experimental recente sugere algo ainda mais engenhoso. A teoria mais aceita hoje é que os Rapa Nui faziam as estátuas caminhar. Usando cordas e um esforço coordenado, equipes de pessoas balançavam as estátuas de um lado para o outro, movendo-as para frente em um movimento de gingado. As lendas locais Rapa Nui falam que os Moai caminhavam sozinhos até seus locais, impulsionados pela força espiritual, humana. Talvez essa lenda seja uma memória cultural de como eles realmente eram transportados, um testemunho da incrível engenhosidade desse povo. Mas essa engenhosidade e essa obsessão cultural tiveram um preço terrivelmente alto. A construção e o transporte dos Moai exigiam uma quantidade imensa de recursos, principalmente madeira. As florestas de palmeiras gigantes que antes cobriam a ilha começaram a desaparecer rapidamente. A madeira era usada para cordas, para alavancas, para alimentar a população crescente e, possivelmente, para os próprios trilhos de transporte. À medida que a competição entre os clãs para construir Moai cada vez maiores e mais impressionantes se intensificava, a exploração dos recursos naturais da ilha também se acelerava. Foi uma corrida armamentista espiritual.
onde o prestígio era medido pelo tamanho e número de estátuas que seu clã conseguia erguer. O que antes era um paraíso exuberante começou a se transformar em uma paisagem árida e desolada. Sem árvores, o solo fértil foi exposto à erosão, levado pela chuva e pelo vento para o mar. As colheitas começaram a falhar. Sem madeira para construir canoas, a pesca em alto mar tornou-se impossível. As aves marinhas, outra fonte vital de alimento, desapareceram junto com seus habitats. A sociedade Rapa Nui estava caminhando para o colapso, e é aqui que a história se torna um aviso sombrio. As descobertas científicas mais recentes, especialmente a análise de núcleos de sedimentos e restos botânicos, pintam um quadro claro de um desastre ecológico auto-infligido. A obsessão cultural que deu origem a essas magníficas estátuas foi a mesma que levou sua civilização à beira da extinção. A fome se instalou, seguida por conflitos internos. A arqueologia revela evidências de guerra entre os clãs. Fortificações foram construídas e pontas de lança de obsidiana se tornaram comuns. Há até mesmo evidências perturbadoras de canibalismo. A ordem social desmoronou. As estátuas, que antes simbolizavam proteção e poder, tornaram-se símbolos de uma promessa quebrada. Em um ato de fúria e desespero, os clãs rivais começaram a derrubar os Moai uns dos outros. A maioria das estátuas encontradas pelos primeiros exploradores europeus no século XVIII estava caída, com o rosto para o chão, um testemunho silencioso do caos que tomou conta da ilha. O mana havia se esgotado. Os ancestrais haviam falhado em proteger seu povo, ou talvez o povo tenha falhado em ouvir o aviso silencioso da terra que estavam destruindo. O que é mais fascinante é que os Rapa Nui sabiam o que estava acontecendo. Estudos recentes de ferramentas de pedra da pedreira de Rano-Haraku mostram que a qualidade do solo estava diminuindo drasticamente. A análise química das ferramentas revelou traços de elementos essenciais para a agricultura, como fósforo e potássio, que estavam se esgotando do solo da ilha. Os próprios escultores, trabalhando na pedreira, podiam literalmente ver a crise agrícola se desenrolando através das pedras que moldavam. A própria pedreira Rano-Haraku tornou-se um dos últimos bolsões de fertilidade da ilha. Por isso, a produção de Moai continuou freneticamente, talvez não mais por prestígio, mas por desespero. Talvez eles acreditassem que se construíssem estátuas ainda maiores e mais poderosas, os deuses e os ancestrais interviriam e restaurariam a prosperidade da ilha. Eles estavam, em essência, rezando com pedra, enquanto sua casa desmoronava ao redor deles. As estátuas não eram apenas monumentos, elas eram um último e desesperado apelo aos céus. A história da Ilha de Páscoa é uma das mais poderosas e trágicas parábolas sobre a condição humana. É a história de uma sociedade isolada que, em sua busca por significado, grandeza e poder, consumiu completamente os recursos que a sustentavam, levando-a ao seu próprio colapso. Os Moai não são apenas um mistério arqueológico, eles são um espelho. A história deles é um aviso gravado em pedra, um alerta que ecoa através dos séculos. Ela nos pergunta: seremos capazes de aprender com os erros deles? Ou estamos destinados a derrubar nossas próprias estátuas quando for tarde demais? A beleza trágica dos Moai reside em sua dualidade. Eles são um testemunho da incrível criatividade, engenhosidade e espírito do povo Rapa Nui, mas também são lápides de uma civilização que se autodestruiu. Eles vigiam de costas para o mar, não protegendo a ilha de uma ameaça externa, mas nos lembrando da ameaça que vem de dentro. Hoje, a Ilha de Páscoa e seu povo Rapa Nui estão em um processo de renascimento cultural. Muitas das estátuas caídas foram reerguidas, não como símbolos de poder de clãs, mas como um patrimônio mundial compartilhado, um lembrete de sua história complexa e resiliente. Eles nos ensinam sobre a importância do equilíbrio, sobre a conexão sagrada entre a humanidade e o meio ambiente. Ao olharmos para os rostos enigmáticos dos Moai, não devemos ver apenas um mistério do passado, mas uma lição vital para o nosso futuro. Eles nos desafiam a considerar o legado que estamos deixando para as próximas gerações. A escolha, assim como foi para os Rapa Nui, é nossa. Muito obrigado por se juntarem a nós nesta jornada incrível até a Ilha de Páscoa. A história dos Moai é um lembrete poderoso de que as maiores ameaças muitas vezes não vêm de fora, mas de nossas próprias ações. Se você gostou deste mergulho profundo na história e ficou fascinado por esses gigantes de pedra, não se esqueça de deixar seu like,
compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais mistérios e histórias que nos fazem pensar. Adoraríamos ler seus pensamentos nos comentários abaixo. O que você acha que os Moai realmente representam? Até a próxima exploração!